E os alagoanos que estão inscritos no Enem, no Enem dos concursos só falam de uma coisa, né? A prova de domingo. Já temos 2 grupos eliminados aí. O pessoal que vai pro show da Madonna no Rio de Janeiro não vai acordar para ir para o concurso no outro dia, né? Mas o restante do Brasil tá todo ligado, né? Outra preocupação, o governador do Rio Grande do Sul não conseguiu o adiamento para o pessoal do Sul. Então é possível que muita gente também lá seja prejudicada, tá? Mas a gente tá aqui para falar sobre esse concurso nacional unificado que ganhou esse apelido do Enem dos concursos com um especialista em concurso público, o professor Sidão. Ele estava conversando conosco aqui, entre outras coisas, sobre as mudanças que foram feitas para a organização desse concurso, aquelas matérias básicas, né, que basicamente todo mundo vem estudando já há algum tempo e tentando complementar com outras específicas. Dessa vez teve aí algumas surpresas, porque matemática e português não é o forte da maioria dos blocos para este concurso. E aí, ele estava alertando que você, que vem se preparando, claro, né, há algum tempo, mas aí de maneira mais focada, pode ter alguma vantagem. Mas tem que fazer 40% da prova para se manter vivo, como dizia aqui o professor Sidão, e sonhar com a possibilidade de uma classificação. Professor, fiz esse resumão aí justamente porque tem gente que quem está mais seriamente estudando, vive a ansiedade de o que fazer agora nessa reta final. Que dicas a gente pode dar? Muito bom dia. Bom dia, professor. Bom dia a todos, bom dia Marcos, bom dia Thaís, bom dia a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, parabenizar, né, por uma pauta tão importante, que é essa pauta que marca a questão do concurso público no Brasil, né? Em especial, os 2 milhões e 100 inscritos, e em especial os alagoanos. Cerca de 31 mil alagoanos estarão concorrendo aos 8 blocos. E aí o que você falou foi fenomenal, por quê? Porque a gente tem um concurso, ele é democrático em todos os sentidos. Ele é democrático no sentido de que foi levado para cerca de 238 cidades, então aqui a gente vai ter Maceió e Arapiraca como sendo locais de realização da prova, e todos partiram do ponto zero, porque é um concurso que traz, com exceção do bloco 8, que é de nível médio, ele traz no nível médio português, matemática e noções de direito, tá? Que é o tradicional em todos os concursos, mas os demais blocos, os outros 7 blocos, trazem disciplinas das quais a gente não vê cobrando em concurso público. Então, o candidato que teve uma preparação voltada, em especial, ao foco na banca, né? O candidato que, como você bem colocou, ele prestou atenção no edital, isso é muito importante. Não esperem que a gente tenha nota de corte alta, porque, eu repito, todo mundo partiu do zero. Então, assim, até entender a funcionalidade do CNU levou um tempo. Até mesmo os próprios professores, os próprios cursos, eles levaram tempo para entender esse edital. E o candidato, por si só, também teve essa dificuldade. Então, a dica que eu dou, primeira coisa é, para essa prova de domingo, você tem que tomar muito cuidado, que não precisa colocar na sua cabeça que você tem que acertar todas as questões. Fechar a prova, não adianta, né? Primeiro lugar, um ponto positivo que você não tem aquela situação que uma errada do uma certa, então você já não corre esse risco. Então, o que é que você deve fazer? Não colocar em mente que você tem que resolver a prova, a primeira, seguir em ordem. Não faz isso, porque às vezes a primeira questão é de um tema que você está inseguro. E aquilo vai te desestabilizar emocionalmente e fará com que você perca o rumo nas demais questões. Então, olha a primeira questão. Se a primeira questão não tiver condizente com o que você naquele momento compreendeu, passa para a próxima. Então, lembre-se, primeira coisa, como eu falei aqui, mantenha-se vivo. Então, entenda que no período da manhã, que vai fazer o ensino médio, que é o bloco 8, você terá 20 questões, mais a discursiva. E à tarde você terá 40 questões da específica, tá? O tempo é fundamental, tá? O tempo é fundamental porque no primeiro momento, no período da manhã, o candidato vai ter 2h30. Então, eu sempre falo que nesse intervalo de tempo você tem 20 questões, né, para o ensino médio, e você vai ter 20 questões também para o ensino superior. Procura, né, dividir esse tempo de modo que pelo menos em 1 hora você consiga resolver as 20 questões de múltipla escolha e separar 1h30 para a redação, para o tema discursivo. Por quê? Porque assim como a objetiva, a discursiva é eliminatória e o candidato não pode zerar.
Então você tem que tomar muito cuidado. Então parta do pressuposto de que se foi ruim para todo mundo. Então é um concurso democrático em todos os sentidos, inclusive de colocar disciplinas das quais a gente não tem. Então, na dificuldade, é democrático até na dificuldade. Então, assim, a grande dica é mantenha a calma e possa ter certeza que a calma, a tranquilidade e esse trabalho do emocional vai fazer realmente que o candidato possa, em primeiro lugar, se manter vivo. Pois é, garantir os 40%. E não chegue lá demonstrando preocupação, e sim segurança para o seu concorrente achar, pô, ela tá tão segura, né? E ele fica preocupado com você. Né? Ele fica preocupado com Mas você. É como a gente estava conversando aqui mais cedo, né? Antes da gente entrar no ar, o professor estava falando, inclusive, que o Enem dos concursos, é o concurso dos recordes em inscrições, são milhões de inscrições no país. 2 milhões de pessoas. Só que tem um detalhe que ele colocou aqui. A abstenção vai ser muito grande no domingo. Então, muita gente deve faltar. E aí eu peço que você repita esse percentual aqui, porque eu fiquei assustado. Ah, tá. Então, veja só. É tradição, né? Geralmente você tem... Quando um concurso é divulgado, gera a expectativa de pessoas que querem garantir o emprego público, mas eu sempre falo, uma frase que eu sempre uso, você quer conquistar, mas você não quer pagar o preço. Então as pessoas, quando sai o edital, as pessoas ficam encantadas, eu quero, uma semana após já esfria. Então assim, o que acontece? Cerca de 30% a 40% é o percentual de faltosos. Né? Se bem que a gente tem que levar em consideração que essa turma que paga a inscrição e deixa de ir, é aquela turma que está naquele horizonte que eu comentei aqui em off, né? Que você tem no horizonte 100%, olha, pasmem, de 100%, isso é geral, gente, geral, de 100% de todos os inscritos, em qualquer que seja o concurso, mesmo aqueles concursos que são recorrentes, só 8% dos candidatos se preparam. E desses 8%, só 1% se prepara de maneira correta. Então vai ter muita gente ali. Vai. Então, grande dica. Acertando no dadinho. Pois é, grande dica. Vai com tranquilidade, procura garantir os 40% e o que vir depois é lucro. Até porque nós teremos o quê? São 6.600 vagas. Então você concorre a vários cargos. Então, às vezes, também tem um outro detalhe que você colocou lá vários cargos. De repente você é nomeado para um cargo e durante a validade do concurso você tem a possibilidade de assumir aquele cargo que era o primeiro que na sua escolha, porque tem essa possibilidade também. Então, na verdade, é um concurso que já marcou, né? E, sem sombra de dúvidas, aquele que tiver o maior equilíbrio emocional, ele vai se garantir. Pois é, gente. E, naturalmente, essa experiência vai servir para você sentir o termômetro de como deve ser a sua preparação daqui para frente. E aí, contar com especialistas como o professor Sidão pode fazer a diferença também nas suas etapas futuras, aí também para a sua vida, tá? Sidão, qual o seu arroba aí na internet para o povo, obviamente, te localizar? @sidãocursos. Tá? A gente faz um trabalho extremamente importante junto, assim, eu sempre falo o seguinte, que você não pode olhar para um bolo e falar que o bolo é ruim ou é bom se você não prova do bolo. Então, além de ter essa preparação, eu vivo o sonho deles. Eu faço turmas, eu sou servidor público hoje, eu faço curso de formação, como eu terminei recente da Polícia Científica, já sou servidor público. E aí eu brincava que era com você até a nomeação. Aí depois da experiência que a gente teve do curso de formação, se dão com você até o curso de formação. Então, é só um detalhe que é importante, né, aproveitar o espaço aqui, até tranquilizar um pouco, né, a comunidade dos concurseiros, que hoje a gente tem um número expresso, um número considerável, e dizer o seguinte, pessoal, esse concurso nacional unificado, ele não vai ser uma tendência genérica. Entendam muito bem isso. Então, os concursos tradicionais, eles irão ocorrer naturalmente. Por que o CNU foi feito? A gente tem que entender que os órgãos que tinham dificuldade, tá? Dificuldade estrutural, órgãos pequenos, que são os 21 órgãos que irão contemplar esse certame, são órgãos que não possuem estrutura para fazer o certame. Exato. Então, assim, tranquilidade, vai existir o CNU, vai nessa modalidade, mas a área policial, a carreira administrativa, a área judiciária, vai manter os mesmos moldes, e aí a gente tem mais uma modalidade para que os concurseiros possam adquirir conhecimento e assim garantir o seu sonho. Ufa, uma boa notícia para você, viu, Thaís?
Viu, Marcos? Valeu para todos nós, né? Claro. Sidão, valeu pela presença. Vamos voltar a falar outras oportunidades, até sobre os próximos concursos. Prazer conhecê-lo aqui pessoalmente. Gente, 7 horas e 42 minutos. Vamos para um rápido intervalo.